Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de abril, quinta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal, se inscrevam e vamos para nossa análise, né? Galera, hoje o dia, né, real ficou um pouco mais ganhador, né, perante as outras moedas, né? Então hoje o real ficou flat, mas ficou um pouco mais ganhador ali no Forex, né, galera? Os juros tendeu a ficar um pouco mais positivo, né, galera? Nós tivemos breaking news, né, de guerra. Então, boa para nossa análise. Começando aqui, né, pelos índices, os índices eles estavam um pouco mais na queda, tá? Eles estavam um pouco mais flat. Com a abertura do mercado americano até que eles ficaram um pouquinho mais positivo, tá? Eles pegaram tem uma certa tendência de alta, né? Aqui umas 10h30 a gente tem essa movimentação no S&P 500, né? Dow Jones, Nasdaq. Mas depois nós tivemos break news da guerra, né, galera? Inclusive a gente teve aqui, né, que o ministro de Defesa de Israel, né, agora sinal verde para retomar a guerra com o Irã, né? Isso aqui deu uma movimentação um pouco mais de baixa, né? Aumentou o sentimento da guerra, né, galera? Então, deixa eu mostrar aqui ainda, né? Os índices, né? Setor de energia operando, estava um pouco mais na alta, né? E agora está um pouquinho mais na queda, tá? Os bondes americanos um pouco mais flat, né, pessoal? Metais, deixa eu olhar aqui, né? Nossos metais, ouro, né? O ouro em queda, prata também 2,2 de queda, né? Então a prata, o ouro que ele ficou um pouquinho mais flat na queda. Petróleo até então, né? Tá 1,80 1,87 de alta, né? 1,87. E o Ori, que ficou meio que zerado, meio negativo, meio positivo, agora está com 0,5, 0,28 de leve alta, né, galera? Dado isso, galera, a gente viu aqui a movimentação, né, do nosso mini índice, tá? Então bora começar aqui pelo nosso mini índice. Então, começando aqui, né? Eu acho que está carregando alguma coisa aqui, né? Então o mini índice ele começou, galera, aqui flat, né? Ele fez uma movimentação de alta, tocou no ajuste no POC, ele não conseguiu pegar a minha entrada, tá? Pegou aqui um pouco mais tarde, então a venda aqui eu não consegui fazer parte desse movimento, tá? Só que o mini índice ele ficou um pouco mais lateral, né? Durante a manhã, que criou essa liquidez aqui, né? Criou essa liquidez aqui, tá? E até então, galera, eu até fiz alguns scalps aqui, né? Scalp de compra aqui, né? Onde o scalp de venda, onde eu saí aqui, né, galera? E depois, opa, deixa eu aumentar aqui a abertura do mercado, né? Então a gente vê aqui o micro S&P, né? Micro S&P um pouco flat, mas na queda, abertura do mercado à vista. A abertura do mercado americano. Então a abertura do mercado à vista, olha só, galera, né? Então um pouco mais flat, né? Sem um grande drive ou movimentação, tá, galera? Então isso aqui eu tava um pouco mais observando uma venda aqui, né? Acima do nosso ajuste e do pocket de ontem, tá? O alvo seria logo essa liquidez aqui embaixo, né? Mas ele me tirou antes, tá, pessoal? Então, a abertura do mercado americano, olha só, né? A gente teve um arrefecimento. Então, os papéis eles começaram a pegar uma tendência de baixa. Eu não consegui aqui, galera, entrar vendido, tá? Porque eu ia vender aqui no 190 e 500, no 197, tá? Mas como a abertura do mercado americano, a gente tem uma movimentação um pouco mais espaçada assim, né? Que a gente tem aqui, por exemplo,
um candle, né, de 450 pontos. Então toda vez que nós temos essa abertura, né, as aberturas do mercado, a gente pode ter uma movimentação um pouco mais alta. Então eu tiro minha entrada, né, porque eu não sei como vai se decorrer o mercado. Eu prefiro parar, esperar alguns minutos, analisar novamente e entrar, tá? Porque é assim que funciona no mercado financeiro. Então, ele fez essa movimentação de queda, tá? E aqui eu não consegui entrar, né, na venda. Ele fez mais essa movimentação aqui que eu não consegui, né, fazer, pegar um pouquinho dessa movimentação aqui, né? Esse trade de livro que eu falo, né? O interessante é se ele tivesse vindo um pouco mais abaixo, né? Voltasse e tocasse aqui nessa liquidez. Essa rejeição para vir desafiar a mínima, né? Só que ele estava muito pequeno, né, galera? Estava muito bem pequeno. E depois aqui, pessoal, eu perdi essa entrada aqui, que para mim eu acho que foi a melhor entrada, mas muito de risco, tá? Melhor seria vender aqui em cima, tá, pessoal? Ou esperar ele montar alguma liquidez aqui em cima, porque a gente tinha uma liquidez aqui, né? Essa liquidez aqui seria um pouquinho mais interessante, só que os players defenderam antes, né? E aqui a gente viu as médias um pouco flat, né? Média um pouquinho mais flat. Então essa movimentação aqui, né, pessoal? Inclusive, eu fiz alguma venda aqui que eu levei um stop, tá? Depois eu vendi mais 3 aqui e fiquei fazendo um giro, né? Então encerrei a posição, coloquei um pouco no bolso, tá? Depois vendi mais 2 aqui, né? E encerrei a posição aqui, era para venda. E aqui, galera, essa operação seria segundo o nosso as nossas notas, né, que foram todas vendidas, né? Então a gente tem aqui a quantidade ofertada, né, de LTN e NTN, né? Então essas notas aqui, né, que são ofertadas, que são os tesouros pós-fixados, né? Então foi tudo vendido, né? Então a quantidade ofertada, a quantidade vendida, conforme estava seguindo a natureza desse movimento, né? Durante a semana nós tivemos 2 dias que foi tudo vendido. Então eu vendi aqui, por mais que eu esteja aqui num possível fundo de mercado, né? Porque é um pouco mais ruim de vender. Mas ele me tirou, né? Eu ia tentar desafiar essa mínima aqui, tá? E aqui eu acho que eu vendi só um, porque tinha somente essa movimentação aqui, né? Ela estava muito embaixo, né? Se fosse um pouquinho mais aqui em cima, venderia mais 2, né? Então esperei um pouco mais o mercado pegar, né? Fazer algum tipo de movimento. Eu estava olhando esta liquidez um pouco mais aqui acima, só que ele não chegou, né? Ele veio aqui para as médias e eu fiquei observando, tá? E de repente a gente teve um pequeno spike, tá? Inclusive foi no dólar, tá? E no mini índice, aqui eu não consegui mais entrar. Olha aqui a média, né? Embora que eu acho que a notícia não esteja se consolidado, né, galera? Porque a gente tem que esperar se fosse os Estados Unidos, né, fazendo algum tipo de notícia, aí sim seria um movimento mais forte, tá? Mas não deixa de precificar, né, galera? Então ela veio, né? A movimentação, a cotação veio aqui, né? Não renovou a mínima, mas não conseguiu perder, né, galera? Então já tá voltando para cá, para as médias. Então possivelmente a gente vai ter um dia de baixa, né? Porque a gente está vendo que o nosso juros, deixa eu mostrar os juros aqui, galera. Os juros ele ficou um pouquinho mais flat, né? Durante a manhã ele fez essa movimentação, né? Que fez com que a nossa bolsa ela subisse mais um pouco, né? Então ele ficou aqui um pouquinho mais flat, mas depois aqui, né? Que a gente viu que essa movimentação ela pegou corpo para compra, né? Então a gente tem alguns vértices trabalhando em 0,60, 0,50, 0,40 de alta, né? Alguns realmente flat, né? 0,10, 0,20, mas nós estamos trabalhando aqui no polo positivo, dando
este cenário no polo positivo, né, galera, nossa bolsa ela tende a ficar negativa, né? Então seria bem mais interessante, tanto que eu até levei o stop aqui, né, conforme falei para vocês, mas foi na venda, né, galera? Eu vi essa movimentação rápida aqui, né? E como eu não consegui entrar aqui, né? E eu perdi essa aqui, então tentei esperar um arrefecimento que ele voltasse para vir para essa mínima. Só que ele me estopou e depois aqui eu entrei um pouco mal vendido. Aqui ele me tirou, né? E conforme eu já falei para vocês, né? E aqui eu não consegui mais entrar. Eu queria que ele viesse pelo menos aqui, tá? Onde ele estava, mas nessa movimentação, né? Então ele faz um spike, volta meio que nesse preço aqui, né? Onde ele já encontrou uma resistência, né? Então queria pelo menos uma movimentação mais profícua para vir desafiar a mínima, tá, galera? Então foi isso, né, galera? E dia bem brigado, tá, galera? Dia muito brigado. Então tá, mini dólar, né, pessoal? Bora aqui pro nosso mini dólar, galera. Dólar ele centavou aqui, eu coloquei, pessoal. Eu até coloquei aqui uma operação de venda, tá? Porque assim, né, a gente viu que o nosso real ele ficou mais ganhador do que perdedor perante o mundo no Forex, né? Então o dólar ele realmente arrefeceu acompanhando as outras moedas. Aqui a gente tem a abertura e eu tô aqui num gráfico de range, tá? De 9 range, ou seja, a gente tem uma frequência aqui de 4 pontos, então todos esses ticks, né, todos esses candles, ele tem 4 pontos, tá? O que foi que aconteceu? Ele criou essa liquidez aqui, a gente tem pelo menos a primeira meia hora, né? A primeira meia hora, né? Então, ele criou uma liquidez aqui em cima, se eu não me engano, foi essa liquidez aqui, né? E eu não consegui entrar, né, galera? Porque ele faz essa movimentação aqui, né? Cadê os petacos? Ah, tá aqui, né? Então ele cria essa liquidez aqui, né? Olha só como quase no tique ficou. Então ele perde, né? Faz a primeira petax futura, né? Aqui a gente tem o primeiro spot do dia, segunda petax futura, segundo a taxa à vista, né? E segundo os postos do dia, e aqui o terceiro também, né? Terceira petax futura abaixo e terceiro petax à vista, né? Então a gente tem aqui o nosso preço futuro final e o nosso D0, que seria a petax oficial final, né? Então ele ficou aqui no tique, galera. Eu acho que ficou por 1,5 ponto, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano foi isso, porque o que eu queria fazer? Vender aqui para trazer para o preço futuro, tá? Quando ele fez essa movimentação aqui, né? Que ele fez essa... Tá aqui, né, galera? Ele fez a movimentação. Só que eu não consegui entrar, né? Então ele vem numa liquidez mais acima e busca aqui o preço futuro. Isso aqui é uma interação, né? E vale lembrar, né, que hoje, né, a gente teve um dia onde nós erramos no nosso estudo sugerido meio ponto, né? Basicamente a distância de uma petax para outra, né? 1 ponto, 2 pontos e meio, 4 pontos e meio, então um dia lateral, só que para queda, né? Uma leve queda aqui que o nosso dólar ele trabalhou, deixa eu ver aqui, 31 pontos, né? Então ele andou um pouquinho mais, porque essa semana nós tivemos dias que ele trabalhou só 25 pontos. 25 pontos não, né? Durante a manhã trabalhou uns 20 pontos, né? Depois caminhou um pouquinho mais à tarde, né? Então a gente viu essa movimentação aqui, né? Que ele vinha, montava, vinha, né? A gente cria uma liquidez, interagia, trocava e vinha para o preço futuro. Aqui ele meio que interagiu, né, do preço à vista para o preço futuro, né, e novamente deu um mergulho, trabalhou no terceiro preço à vista e veio para o preço futuro, né, galera. Aqui quem conseguiu manter uma compra aqui, tá? E aqui nós estamos no 950, tá? Que é o 950. Então quem conseguiu trabalhar, né, aqui comprado,
para trazer pelo menos para essas médias aqui da Petax Futura, né, e dessas médias aqui, conseguiu fazer uma compra contra-intuitiva, né? Só que o objetivo aqui do nosso câmbio é justamente esperar ele tocar numa liquidez mais acima e vir trazer para o preço futuro, né? E do preço futuro possivelmente vir para o preço à vista, né, galera? Aqui foi uma movimentação bem mais forte. Então, galera, basicamente é isso. Deixa eu mostrar o nosso. Aqui no câmbio, né? A gente pode ter. Nós temos o POC aqui, tá? Então a gente tem um POC aqui que, se eu não me engano, tá no 61. Então ele pode vir aqui no preço futuro. Se ele vier, né, interagir, a gente tem uma compra de risco, sendo que a melhor compra seria aqui, né? Se ele passasse, a compra seria aqui para deixar no preço futuro e tocar no POC, né? Possivelmente ele vai fazer o nosso ajuste abaixo do ajuste, né? Que a gente tem aqui o POC, o ajuste passado, né? A gente tem a taxa máxima de câmbio. Opa, deixa eu ver aqui a taxa mínima. Taxa mínima, né? Então a gente tem aqui taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, né, galera? Então isso aqui acompanha a nossa Petax, tá? Então essa taxa aqui ela é dada, e aqui a gente tem um parâmetro de abertura, que isso aqui é dado pela B3. E acompanha mais o nosso spot do dia, né? Então essas métricas aqui, né, elas funcionam um pouco mais no final do nosso contrato, né? Que a gente já está no dia 23, então já tem uma distância aqui do nosso casado, né? De duas frequências, né? Então 7,8 pontos, né, diferença. Então já dá para a gente ficar fazendo esses mergulhos aqui do preço futuro, preço à vista, né? E conforme o dólar ele tá numa tendência de baixa, né, galera? Então ele vem aqui, né, pessoal, do preço futuro vem para o preço à vista, né, galera? Então do preço futuro vem para o preço à vista, né? Então ele fica fazendo esses mergulhos, dá para pegar, né, na situação, né, de movimento aqui. Então fazer uma operação um pouco mais de movimento no nosso câmbio. Então deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso negociação, relatório de performance. Nós ficamos 16,50, né, negativo, tá? A gente até ficou um pouquinho mais positivo, R$30. Hoje o dia foi muito brigado. Hoje eu fiz mais operações do que eu gostaria, tá? Fiz 6 operações, né? Uma levou um pouco mais o meu capital, né? Que eu perdi R$82. Trabalhei com 3 contratos, né? Aqui com 4, mas aí eu saí, né? Então eu fiquei pouco tempo, né, nas operações aqui, mais de scalp mesmo, para fazer um pouco mais de gordura, e fiz um pouco mais de operação. Mas hoje o dia foi muito brigado, tá, galera? Foi bem brigado e difícil de ser operado. Então, galera, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas. Escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!